This call is now being recorded. Bem, gente, vamos, é bronca mesmo, né? Esse negócio da Ô, aula minha remota gente, tem eu essas acabei de interferências. perceber. O professor de boina hoje. Júlia, desde o começo. E eu Só acabei de perceber. para constar e ficar registrado, fiz isso em homenagem a Lucas, tá? Obrigado, professor. Você é top demais, cara. Você é louco. Ai, ai, ai. Foi Esse porque você, professor é a lenda. você no outro dia falou sobre a boina e eu tava sem a boina, né? Aí eu digo, hoje eu vou colocar. Professor, Oi. professor, Oi, ele Débora. ficou emocionado porque o senhor chamou ele de VS. E mas é o que tem no perfil dele aí. Por isso que eu falei VS, né? Agora, VS é o que mesmo? VS, Lucas? É versus Não, é meu sobrenome, que é Vinícius Silva. Vinícius Silva Nobre. Ainda tem Nobre aí. Não, não tem Nobre não. Nobre é só um adereço mesmo. Eu gostaria muito Vê que pra tivesse, isso, né? vê a figura. Mas não é porque tem vergonha do Silva, não. Não é, Lucas? Não, não é que fica mais bonito assim. Rapaz, que é isso. Olha lá, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre conjunções. Existe uma proximidade significativa da conjunção ou das conjunções com outra classe gramatical. A classe gramatical, em que há uma ligação com as conjunções, vocês já devem estar vendo aí na tela, são as preposições. Por quê? Porque assim como as preposições servem para conectar, servem para ligar elementos em um determinado texto, tá? As conjunções também servem para estabelecer conexões, para estabelecer ligações entre termos, expressões. Alguém sabe a diferença entre termos e expressões? Diferença do quê? Entre termos e orações. Quando eu digo assim, as conjunções servem para ligar termos, expressões. Alguém sabe a diferença de um termo e de uma expressão? Não sabe, vão aprender agora, tá? Todas as vezes que vocês. Oração é todo enunciado que tem verbo. Isso é fato. Agora vejam, todas as vezes que vocês lerem ou estiver destacada uma só palavra, a gente assim, a palavra destacada ou o termo destacado. Quando a gente falar assim, a expressão destacada, não é uma palavra só ou um termo, tá? São duas palavras, três palavras. Por exemplo, toda locução, locução verbal, locução adverbial, locução prepositiva, todas as locuções são expressões, não é uma palavra, não é um termo, tá? Isso é expressão. A Dedinho Nervoso já escreveu aqui para a gente no chat o que é um termo. A Júlia escreveu: termo é a palavra referente à situação em que algo se encontra. O termo em síntese, uma palavra que tem uma função dentro de uma oração, ou seja, é uma palavra dentro de uma oração, tá? Que obviamente vai exercer uma determinada função dentro da oração, isso é o natural, tá? A expressão pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras representando um pensamento, tá? Então, a expressão é um conjunto de palavras. Às vezes, as pessoas se referem, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Às vezes as pessoas se referem a um termo como expressão, tá? Às vezes a pessoa se refere a um determinado termo como se fosse uma expressão.
E às vezes as pessoas se referem a expressões como se fossem termos. Só que quando a gente parte desse princípio, a gente não observaria nenhuma dificuldade entre as duas designações. Por isso que a gente usa expressão para um conjunto de palavras e palavra ou termo para uma determinada palavra mesmo, ok? E quando tiverem duas palavras, nunca digam a palavra, mas sempre a expressão, tá? Mas vamos lá no material que está sendo apresentado para vocês. Então, além da preposição a essa classe gramatical, que é a conjunção, que serve para ligar. Observem. A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Expressão, Giovana, o legal é que eu estou olhando aqui a minha apresentação e estou vendo também as mensagens de vocês aqui pelo celular, que não dá para ver as duas coisas pelo computador, né? Quer dizer, dá para ver, mas eu tenho que ficar movimentando. A expressão é um conjunto de palavras, basicamente isso, tá? Por exemplo, quando você pega uma locução verbal, são dois verbos que equivalem a um único verbo, ou seja, é uma expressão. Quando você quer, por exemplo, deixa eu botar a minha... Quer dizer, eu acho que a minha imagem está aparecendo para vocês, né? Por exemplo, olha para a minha apresentação. Eu não posso dizer assim, eu não posso selecionar a palavra a mais a palavra menina e colocar, por exemplo, uma questão dizendo assim, a palavra destacada acima, eu não posso. Isso aqui não é uma palavra, são duas palavras. A é uma palavra e menina é outra palavra. Então, eu também não posso dizer o termo destacado acima, mas eu posso dizer a expressão destacada acima, compreende? Isso aqui é uma expressão. Eu não posso chamar isso aqui de termo, eu não posso chamar isso aqui de palavra, eu só posso chamar isso aqui de expressão. Agora, se for só a palavra menina que estiver destacada, eu posso chamar de termo, posso chamar de palavra e posso chamar de expressão também, não há problema, ok? O problema é que, às vezes, as pessoas não fazem essa distinção, tá? Bom, aqui a gente tem a conjunção coordenativa e, tá? E a conjunção subordinativa quando. Eu não vou tratar sobre esses dois tipos de conjunções hoje. Vou tratar sobre a conjunção coordenativa, tá? Mas antes, óbvio, eu vou dizer para vocês qual é a diferença básica entre a conjunção coordenativa e a conjunção subordinativa. Bacana, bacana, Débora, a tua pergunta. Veja, deixa eu aparecer aqui, pelo menos para ver como é que eu estou aparecendo para vocês. Deixa eu me colocar no centro. Ok. Ó, Débora perguntou aqui o seguinte, gente. A partir de quantas palavras a gente pode chamar de frase? Vejam, todo enunciado que possui sentido completo, pode ser chamado de frase. Então, por exemplo, imagine que você entra num determinado hospital e aí você vai à enfermaria. Lá na enfermaria tem uma placa com uma palavra só, em vermelho assim, silêncio, e uma exclamação. Aquilo é uma frase, tá? Porque aquela palavra ali, a gente pode chamar de termo também pode chamar de expressão, cumpriu uma função básica, que é a comunicação. E a comunicação ali está completa, não precisa mais falar nada. Só aquilo é suficiente. Então, qual é a exigência para que seja chamado de frase? Letra maiúscula, sinal de pontuação no final
e sentido completo. Então, se uma palavra só já tem sentido completo, é uma frase, tá? Agora, aquilo não é uma oração. Aquilo não é um período, porque não tem verbo, tá? Mas frase só há a exigência de sentido completo. Essa exigência da completude de sentido existe também para os períodos. Eu só posso chamar um período simples quando ele é completo. E eu também só posso chamar, obviamente, de período composto quando também o sentido é completo. E aí a exigência é, para um período. Tá, é a mesma coisa. Faça silêncio. Se isso aí é uma ordem ou é um pedido, você tem que colocar uma exclamação no final. Faça silêncio. Isso aqui. Bom, faça silêncio. Faça silêncio é uma oração, né? Porque tem verbo. É um período simples, faça silêncio, porque tem sentido completo, começa com letra maiúscula, termina com sinal de pontuação. E a gente pode chamar isso de frase verbal. As frases são divididas em verbal e não verbal. Isso é uma frase verbal. E só o silêncio é uma frase não verbal. Ok? Ficou claro ou ficou com alguma dúvida, Débora? Não, professor, entendi. Obrigada. Ok. Veja, então, a menina segurou, voltando aqui, a menina segurou a boneca e, ou seja, além de segurar a boneca, ela fez mais uma coisa. Deixa eu desligar a panela aqui. Além de segurar a boneca, ela fez mais uma coisa. Ela mostrou. Então, ela segurou e ela mostrou. Essas duas expressões, ou melhor, essas duas expressões ou palavras estão sendo ligadas por meio da conjunção aditiva e, tá? Na sequência, a gente tem um quando. Este quando também é uma conjunção, só que é uma conjunção que demonstra a relação de, desculpe-me, a relação de subordinação da oração que vem depois para com a oração principal. É aí que a gente tem as chamadas orações subordinadas. Então, viu as amiguinhas, é uma oração que está subordinada à oração principal. Esse assunto de orações subordinadas a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai focar nas coordenadas, tá? E essa é uma coordenada. Segurou. A menina segurou a boneca. A menina mostrou. Mostrou o quê? A boneca, tá? A menina mostrou a boneca e a menina segurou a boneca. Estas duas orações estabelecem entre si uma relação de independência semântica. Por causa disso, nós dizemos que são orações que estão coordenadas uma à outra, tá? Existe uma relação de coordenação aqui. Já expliquei. Eu já expliquei aqui que a gente tem 3 informações. Segurou a boneca, a mina mostrou e viu as amigas. A divisão das orações, né? Segurou, mostrou e viu. É um período composto por 3 orações. Está aqui. Bom, as conjunções servem para ligar o quê? Ligar tudo, gente. Tudo que você imaginar pode ser ligado por conjunção, tá? Conjunção pode ligar termos, pode ligar palavras ou expressões, pode ligar termos, pode ligar orações, pode ligar parágrafos, ligar blocos supraparagráficos, ou seja, blocos de parágrafos. Aí você imagina, por exemplo, um texto em que, sei lá, a pessoa vai falar sobre a questão do aborto. Aí ela coloca 2 parágrafos
3 parágrafos falando a favor do aborto, aí, na sequência, ela vai escrever mais 3 parágrafos falando contra, né? Aí ela coloca assim, mas há quem defenda outra bandeira de que, aí começa a falar, ou seja, esses 6 parágrafos estão ligados por uma conjunção adversativa, mas, né? Conjunção adversativa. Então, serve para ligar também esses blocos de parágrafos chamados de blocos supraparagráficos, tá? Eu já li um livro que ele começou com uma conjunção. Contudo, era assim que o livro começava, 700 páginas. Ou seja, aquele livro estava sendo ligado a outro livro por meio de uma conjunção. Então, conjunção serve para isso, para ligar tudo, tá? As conjunções, exemplo das preposições, não exercem propriamente uma função sintática, ou seja, são conectivos, elas estabelecem conexões. Classificam-se em coordenativas e subordinativas, como eu já disse, e aí a gente vai dar uma olhada nas coordenativas agora, que são aquelas que ligam orações de sentido completo, ou seja, deve haver uma relação de independência da primeira oração para com a segunda oração. Então, essa relação de independência pode ser ligada por meio de uma conjunção, tá? Aqui, Júlia. Ok. Então, vejam. Qual é a divisão da função gramatical para as orações coordenativas? O que é que a gente tem de divisão de função gramatical? Elas exercem, como vocês viram no vídeo, eu coloquei, gente, eu coloco uns vídeos, um vídeo, isso aqui vai para o Classroom, sim. Vou repetir, Vinícius, isso já está no material de vocês, naquela apostila que foi postada lá na apostila 3. Eu só peguei de lá e coloquei aqui para ficar mais fácil de apresentar, mas já está lá com vocês. Mas essa parte específica, que são só as conjunções, eu vou colocar lá também, ok? Então, vejam. Qual é a função gramatical exercida pela conjunção? Elas estão subdivididas em uma função de demonstrar soma, e aí a função é aditiva, de demonstrar uma oposição entre aquilo que é dito na primeira oração independente para com aquilo que está sendo dito com a segunda oração também independente, tá? Ela pode ser uma conjunção alternativa, demonstrando a opcionalidade entre a primeira coisa que está sendo falada, que lá na primeira oração, ou a segunda coisa que está sendo falada na segunda oração, tá? Pode ser conclusiva, demonstrando que uma determinada ideia funciona como a ideia final, portanto, conclusiva. Pode ser explicativa, é aquela que pretende explicar algo que antes foi dito, e aí a gente tem, dentro dessas orações coordenadas, essas funções, tá? Função de explicar, função de adicionar, enfim. Vamos ver de maneira individualizada cada uma dessas conjunções. Ó, primeiro, a conjunção aditiva. Para que serve uma conjunção aditiva? Elas servem para ligar orações ou palavras, né, expressando ideia de acrescentamento ou adição. Quais são essas conjunções? Eu vou postar para vocês, lá na sala de aula, uma tabelinha muito legal. Não vou mostrar aqui, mas vou postar lá, viu? Uma tabelinha muito legal com as conjunções bem organizadas, tá?
Porque aqui a gente está num texto em Word, então fica assim. Mas eu vou postar uma tabelinha bem organizada lá, as conjunções. Mas são as mesmas conjunções, só que lá vai ficar organizado, bonitinho. Vai lá. São elas. E aí eu já uso isso aqui para explicar a vocês. No vídeo vocês também viram. Tomem cuidado. Observem se realmente o i está exercendo uma função de adicionar alguma coisa, alguma informação. Porque às vezes o i não exerce, lamento, Marília, mas o restante da aula está sendo gravada e o restante você pode assistir depois, tá? Cheiro para você, mulher. Então, tomem cuidado porque o i pode exercer também a função de adversidade, ou adversativa entre as duas orações que estão sendo analisadas, tá? Então, preste atenção nisso aí. A mesma coisa que o i faz, o nem também pode fazer, mas originalmente, tradicionalmente, estas duas conjunções são chamadas de conjunções aditivas, sim, tá? Não só, mas também, vejam, a conjunção não é o não só. A conjunção é não só, mas também. Quando você usa um não só, você, na sequência, tem que usar um mas também. E prestem atenção, mesmo esse mais também exercendo a função de adição, algumas pessoas colocam mais também como se fosse o mais com i. Não é, é mais sem o i. Mas é aditivo, não é adversativo. Compreenderam, né? Então, deixa eu colocar no exemplo aqui. Não só os brasileiros, não só os brasileiros estão apavorados com a pandemia, mas também tem o i no mais, tá? É a mesma coisa dizer não só os brasileiros, como também os estrangeiros, né? O bem como, o não só, mas ainda. Vejam, quando você usa o não só, você é obrigado a usar o mais ainda depois, tá? Olha os exemplos aqui. A sua pesquisa é clara e objetiva. Veja a diferença. Isso é verbo. Isso aqui é conjunção aditiva, tá? Aqui é o verbo ser. O acento agudo aí faz toda a diferença. A sua pesquisa é clara e objetiva, ou seja, a pesquisa é clara. Ou eu posso dizer a pesquisa é objetiva. Eu não preciso dizer necessariamente que ela é clara. Eu posso dizer só, a sua pesquisa é objetiva. Agora, se eu quiser dizer mais coisas, é clara, vírgula, objetiva e muito proveitosa. Posso dizer também, tá? Existe uma relação de independência, ou seja, o é clara não é obrigatório aqui. E o objetiva também não é obrigatório. O que precisa é isso aqui e uma dessas outras expressões. Então, existe uma relação de independência entre clara e objetiva. Elas são independentes, tá? Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Quando você usa isso aqui, você está obrigado a usar isso aqui também. Tá? É assim que funciona as conjunções coordenativas, tá? Vejam que, neste caso, a conjunção aditiva está servindo para ligar duas palavras. A palavra clara e a palavra objetiva. Aqui embaixo, eu tenho uma conjunção que também é aditiva, que está sendo usada para ligar dois
duas orações. Eu tenho a primeira oração aqui, ó, com o verbo dirigiu. Então, ela não só dirigiu, é uma oração, como também escreveu o relatório, é outra oração. Olha o verbo aqui. Aqui eu tenho um período simples, porque eu só tenho um verbo, o verbo ser, e aqui eu tenho um período composto, porque eu tenho o verbo dirigiu e o verbo escreveu. A conjunção aditiva está sendo usada para ligar duas palavras, e aqui ela está sendo usada para ligar ou para conectar duas orações, ok? Professor, Oi, Júlia. Ok, e o Marília. é com acento não conta não outro verbo? Não, minha linda, isso aqui é verbo. Peraí, eu acho que eu não entendi. Isso aqui é verbo, isso aqui é conjunção. Não entendi a sua pergunta. Ah, entendi. Não, foi o que me Pronto, confundi aqui. isso aqui é o verbo ser, ok? Entendi. Beleza. Bom, as adversativas são aquelas que demonstram oposição de ideia entre aquilo que foi dito antes e aquilo que será dito depois. Então, você só pode usar o mais, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, quando antes tiver sido dito uma coisa oposta ou diferente, divergente daquilo que está sendo dito depois, tá? Ó, tentei chegar mais cedo, não consegui. Ou seja, mesmo ele tendo feito esforço para chegar cedo, ele ou ela, né, não conseguiu chegar. Ou seja, se ele tenta, o natural é que ele consiga. Se ele não consegue, é uma adversidade. Então, aqui é uma adversativa, tá? Há uma ideia de contraste. Contraste entre aquilo que é dito antes e aquilo que é dito depois. Lembrando que aqui o porém está obrigatoriamente com uma vírgula antes. Por quê? Porque uma coisa importante nas conjunções adversativas é que elas obrigam a presença de uma vírgula antes. Quando elas não começam a frase, antes tem que ter obrigatoriamente uma vírgula. Essa é a sacada, preste atenção, para você não confundir o E aditivo com o E adversativo. Por exemplo, se eu tirasse esse porém e colocasse o I aqui, ó, tirei o porém e coloquei o I. Tentei chegar mais cedo e não consegui. Esse I não é aditivo. Esse I é adversativo. Por isso, eu tenho que obrigatoriamente ter uma vírgula antes. Ok? Ok? Quem é que está no perfil de Roseano? É Roseano mesmo? Juan, beleza, Juan. Falou, garotão. Depois vejo o final da aula, tá? Apesar que já está terminando aqui. Então, gente, perceberam isso aqui? Tomem cuidado. Quando há uma ideia oposta, eu não posso colocar uma conjunção aditiva. Tem que ser uma adversativa. E a adversativa pode ser o I, mesmo que tradicionalmente não seja. Tá? Ctrl Z. Deixa o porém aí. A alternativa, o que é que demonstra? Uma alternatividade entre aquilo que está sendo feito. Ou seja, preste atenção. Na alternativa, as duas coisas não são possíveis. Só é possível, só é realidade, ou só poderá ser realidade, ou só foi realidade, uma das duas coisas que estão sendo ditas. Tá? Então, há uma opção, mas só uma delas pode ser escolhida. Quando eu uso uma conjunção alternativa, tá? Então, o que é que ela indica? Alternância, ou escolha, tem que ser uma escolha só. Veja o exemplo. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Ok, Ana? Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Ou seja, há duas opções. Ou você escolhe, ou você vai ficar sem presente de aniversário. Não tem como fazer as duas coisas. Porque se você escolhe, você ganha o presente. Se
se você não escolhe, você fica sem o presente. Então, são essas duas opções, tá? E aí só uma será possível. A conclusiva, conclusão, o que é que ela indica? Uma conclusão, tá? Um fechamento de uma determinada ideia. E aí pode ser, portanto, por conseguinte, por isso, assim, ok? Vamos ao exemplo aqui da conclusiva. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Ou seja, se ela estava bem preparada, a coisa óbvia é que ela não fique nervosa. Então, portanto, exerce a função aqui de conclusividade, tá? Aqui eu tenho as explicativas. Geralmente, a gente, quando vai explicar alguma coisa, nós usamos o porquê, né? Alguns usam o pois, o que, e poucos usam o pois, antes do verbo, tá? Antes do verbo, presta atenção, é o pois antes do verbo. Quando o pois é colocado depois do verbo, vocês viram lá, é conclusivo, tá? Vejam lá. Não demore que o filme já vai começar. Não demore. Qual é a causa de eu estar dizendo para a pessoa não demorar? É o fato de que o filme vai começar, ou seja, o que aqui exerce uma função de explicação. Poderia ser o porquê também. Não demore, porque o filme vai começar. Ou não demore, pois o filme vai começar. Ou não demore, esse daqui ninguém usa. Porquanto o filme vai começar. Ninguém usa isso aqui. Quer dizer, algumas poucas pessoas, né? Tipo eu. Porquanto o filme vai começar. Aqui há uma explicativa, ok? Então, não esqueçam. Há 5 tipos de orações que são ligadas, ou palavras, né? Ou expressões que são ligadas por conjunções. As conjunções são aditivas, podem ser adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas, tá? Aqui na sequência nós temos umas informações bem falar para vocês. É a questão do i, né, que tem valor demais, é a questão do pois, que pode ser explicativa e não conclusiva quando vem depois do verbo, enfim, vou disponibilizá-la para os senhores, ok? Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, professor. Tá tudo tranquilo. Ok, muito bem. Este assunto não é difícil, é um assunto simples, fácil. Agora, a atividade vai exigir um pouco mais, na verdade, um trecho de um texto, um trecho de um conto. E vocês vão ler esse trecho e vão identificar lá as conjunções coordenativas, aditivas, explicativas, conclusivas, alternativas, e vão dizer, vão selecionar as conjunções e vão dizer o que elas são, ok? É essa atividade. Então, é uma atividade um pouquinho trabalhosa. Se quiser, reveja o vídeo que eu passei no início da aula. O material vocês vão precisar dele consultar enquanto estiverem fazendo atividade, mas a ideia é essa, que vocês consultem mesmo, ok? Essa é a ideia. Deixa eu